Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a síndrome coronariana aguda com supra de ST, que são duas, o infarto agudo do miocárdio com supra de ST e a angina vasoespástica ou angina de Prinzmetal. Vamos começar então falando sobre o IAM com supra de ST, o infarto. Ele vai acontecer então, pessoal, devido à presença de uma placa de ateroma que vai estar ali ocluindo parcialmente a coronária daquele indivíduo, a artéria coronária. Essa placa vai sofrer instabilidade, vai formar um trombo plaquetário ali em cima dessa placa de ateroma, e vai ocluir totalmente a coronária daquele indivíduo, gerando então o IAM com supra, A manifestação clínica pode ser típica ou atípica. A manifestação clínica típica vai acontecer em cerca de 75 a 85% dos pacientes e eles vão manifestar esse IAM, pessoal, com uma dor torácica anginosa, que é uma pericardialgia constritiva, tipicamente de forte intensidade, que dura mais de 20 minutos, Ela não melhora por completo com o repouso e nem ao uso de nitrato sublingual. É comum essa dor vir acompanhada de dispneia, de náusea, de vômito, de palidez, de sudorese fria e pode vir acompanhada também, pessoal, de ansiedade e sensação de morte iminente. Essa dor ela pode irradiar para a região do pescoço da mandíbula, pode irradiar para os membros superiores e pode irradiar também para o dorso e para a região epigástrica. Pessoal, quando esse indivíduo tiver ali um comprometimento da parede anterior do ventrículo esquerdo, geralmente esse infarto ele vai vir associado ao aumento do tônus adrenérgico, ou seja, ele pode manifestar ali uma taquicardia e uma hipertensão. Ao contrário das situações em que a gente vai ter ali um infarto de parede inferior complicado com infarto de ventrículo direito. Nesses casos, esses indivíduos vão se apresentar com uma hipotensão e bradicardia, e portanto fica contraindicado, pessoal, o uso de morfina e de nitrato. Para confirmar nos casos de infarto de parede inferior, a gente tem que solicitar então as derivações V3R e V4R. Para análise prognóstica desses pacientes, pessoal, nós temos a classificação de Killick-Kimball, onde a gente vai avaliar mesmo o prognóstico desse paciente com base nos sintomas que ele vai apresentar na clínica que esse indivíduo apresentar após um infarto de ventrículo esquerdo. Então a gente tem aí o Killick-1, que é a situação que esse indivíduo ele não vai apresentar B3 e nem estertores pulmonares. Killick-2, ele vai apresentar uma estertoração pulmonar em terços inferiores ou a presença de B3. Killick-3, ele já tem um edema agudo de pulmão e no Killick-4, choque cardiogênico. A partir do Killick-2 para cima, a gente não pode mais dar beta-bloqueador para esse paciente. Sobre os achados no eletrocardiograma, pessoal? Então, o que a gente vai ver aí no ECG desse indivíduo que infartou? A primeira alteração no IAM, pessoal, que a gente vai conseguir visualizar aí no eletrocardiograma é o supra do segmento ST, IAM com supra. Logo depois a gente vai ter a fase subaguda do infarto, que vai se manifestar através de uma onda Q no ECG, Então a gente já consegue perceber a onda Q de necrose, com segmento ST abalado e onda T invertida. E por fim a gente tem a fase cicatricial, onde nós vamos conseguir observar a onda Q de necrose e uma onda T invertida, Essa onda T invertida, com o tempo, ela pode retornar à sua polaridade normal. Sobre as alterações eletrocardiográficas, pessoal, quando a gente tiver ali um supra de ST nas derivações de V1 a V6, está falando pra gente que esse indivíduo teve um IAM anterior, Nos casos em que ele apresentou ali alterações, um supra de ST de V1 a V3, V1 a V4, V1 a V5, está dizendo pra gente que esse indivíduo teve aí um infarto, um IAM anteroseptal. Alterações, pessoal, nas derivações D1 e AVL, fala pra gente que esse indivíduo teve um infarto da parede lateral alta, E alterações das derivações D2, D3 e AVF fala pra gente que esse indivíduo teve um IAM de parede inferior. Lembrar que nesses casos a gente precisa descartar IAM de ventrículo direito, Então, para isso a gente precisa pedir V3R e V4R. Uma observação interessante, pessoal, é que o IAM de parede lateral alta, ou seja, que vai se manifestar nas derivações de D1 e AVL, ela pode gerar uma imagem espelho nas derivações de ventrículo de parede inferior, Ou seja, D2, D3 e AVF. E que imagem espelho é essa? Aquele indivíduo que teve um IAM de parede lateral alta, ou seja, vão apresentar um supra de ST em D1 e AVL, eles vão apresentar um infra de ST nas derivações de parede inferior, em D2, D3 e AVF.
E o inverso pode acontecer também, tá? Esses indivíduos que tiveram um infarto de parede inferior podem apresentar uma imagem espelho nas derivações de parede lateral alta. Pessoal, as derivações à direita, elas devem ter uma onda R pequenininha. Tá? Nas situações em que você tem um aumento da onda R nas derivações à direita, né, V1, V2, V3, associado a um infradesnível de ST nas demais derivações precordiais, está falando para você sobre um infarto de parede posterior, tá? Um IAM ínfero-posterior ou ínfero-dorsal. E ele gera essa alteração ao ECG porque é também uma imagem espelho. Pessoal, pensou em AM, faz a solicitação dos marcadores de necrose miocárdica, né, da CKMB massa e das troponinas. Então, a CKMB, pessoal, ela vai começar a subir em cerca de 4 a 6 horas, ela tem o seu pico em 24 horas e se normaliza em 48 a 72 horas. As troponinas, elas começam a subir um pouquinho mais cedo, dentro de 3 a 6 horas, vão se normalizar em 24 horas, tem o seu pico em 24 horas e se normalizam em cerca de 7 a 14 dias, ou seja, elas demoram para normalizar e é justamente por isso que elas não servem para a gente reavaliar se esse indivíduo teve um reinfarto, nesses casos solicitar a CKMB, tá? E quando que elas vão estar aumentadas? CKMB massa superior a 5 nanogramas por ml e troponinas maior do que 0,1 nanogramas por ml. Em relação ao tratamento do IAM com supra, pessoal, ele representa uma emergência médica, tá? E o tratamento nas primeiras 12 horas do IAM, ele é importantíssimo por 2 motivos, pessoal. Primeiro, que é durante esse intervalo de tempo que surgem as arritmias malignas e quando a gente consegue fazer uma reperfusão bem conduzida dentro desse intervalo de tempo, dessas primeiras 12 horas, a gente consegue não somente prevenir, tá, a ocorrência de necrose do miocárdio, como também reduzir essas áreas de necrose. As raras situações em que o indivíduo vai permanecer com sintomas após 12 a 24 horas do IAM, pessoal, eles são também candidatos à reperfusão do miocárdio. Pessoal, todo indivíduo que chegar com síndrome coronariana aguda para você na emergência, a gente tem que fazer a solicitação do ECG, tá? ECG das 12 derivações, nos casos, como eu já expliquei para vocês, que esse indivíduo apresentar um IAM de parede inferior, a gente tem que fazer a solicitação das derivações V3R, V4R, V7 e V8 para avaliar ventrículo direito. E esse eletrocardiograma, pessoal, ele deve ser realizado e interpretado em no máximo 10 minutos. Nos casos em que esse eletrocardiograma vier inconclusivo, a gente tem que manter esse indivíduo em monitorização contínua ou fazer a solicitação de eletrocardiogramas seriados, né, a cada 5 a 10 minutos. E dentro desse intervalo de tempo também, dentro desse período, a gente já deve ter iniciado aí as medidas terapêuticas. Solicitar também, né, pessoal, exames laboratoriais básicos. Claro que a gente vai solicitar os marcadores de necrose miocárdica, né, principalmente as troponinas, porque elas se elevam mais rápido. E também o raio-x de tórax, tá? Nos primeiros 30 minutos. Pessoal, nos casos de supra do segmento do ST ou surgimento de bloqueio de ramo esquerdo novo, de 3º grau, tá? Novo ou supostamente novo, já está indicada a reperfusão coronariana emergencial. Essa reperfusão ela pode ser de 2 formas, né, através de trombólise química ou através da angioplastia. Existem alguns critérios que ajudam a gente aí na escolha desse método, mas de maneira geral a angioplastia ela oferece melhores resultados. Nos casos em que for realizada a trombólise, pessoal, é importante ressaltar que o tempo porta-agulha, né, deve ser de no máximo 30 minutos. O tempo porta-agulha diz respeito ao tempo o intervalo de tempo entre a chegada do paciente no hospital até o momento em que é realizada a trombólise. E se esse indivíduo for submetido a uma angioplastia, o tempo porta-balão, que é o tempo em que o indivíduo chega no hospital, até a realização da angioplastia deve ser de no máximo 90 minutos. Falando agora sobre cada item da prescrição desses indivíduos com a síndrome coronariana aguda com a supra de ST, vamos falar agora sobre o oxigênio, né? A oxigenoterapia está indicada para os indivíduos que infartaram, que estão mantendo aí uma saturação de oxigênio inferior a 90%, e eles podem ficar hipoxêmicos devido a uma congestão pulmonar mesmo, tá? Que vai acontecer devido à disfunção do ventrículo esquerdo, ou sistólica ou diastólica, né? Então pode gerar uma congestão pulmonar que vai desencadear essa hipoxemia, manter aí esse indivíduo em oxigênio a 100%, pode ser por catéter nasal, tá, pessoal? A 3 litros por minuto. E está indicado também a gasometria seriada nesses casos.
Em relação à analgesia, pessoal, é muito importante, né? Porque a dor ela estimula o tônus adrenérgico, que vai sobrecarregar o coração daquele paciente, né? Então, temos que entrar com a morfina para esses indivíduos na dose endovenosa, tá? Nas doses de 2 a 4 miligramas a cada 5 a 15 minutos. E você vai manter essa morfina até que o indivíduo apresente uma redução da dor ou sinais de toxicidade, que seria como, por exemplo, vômitos, hipotensão, tá? Uma característica adicional, uma vantagem adicional da morfina é que ela tem características, propriedades vasodilatadoras que geram redução da pré-carga. Eu já comentei algumas vezes aqui, a morfina ela é contraindicada em indivíduos com infarto da parede inferior, porque nesses pacientes o risco de infarto de ventrículo direito é maior. A morfina pode fazer com que eles evoluam para um choque cardiogênico. Nós devemos fazer também o nitrato para esses indivíduos, tá? Porque o nitrato ele é vasodilatador, vai dilatar tanto veia quanto artéria, inclusive as coronárias, tá? E com isso ele vai gerar então uma redução da pré-carga, da pós-carga e gera também um aumento de perfusão do miocárdio. A princípio ela deve ser feita sublingual, tá? Você vai fazer a cada 5 minutos e no máximo 3 vezes. Nas situações em que for necessário você permanecer, manter o nitrato, né? Se ele não apresentou a melhora da dor, você vai entrar com nitrato EV para eles. E nos casos em que for necessário manter o nitrato por mais de 48 horas, você vai substituir a via EV pela via oral e nesses casos fazer nitrato aí a cada 6 ou 8 horas para esses indivíduos. No Brasil, o nitrato mais utilizado é o Isordil, né? Ele deve ser feito aí na dose de 5 miligramas, como eu já expliquei para vocês, a cada 5 minutos e no máximo 3 vezes, tá bom? Lembrar das contraindicações do nitrato, que eu já comentei aqui também em outros momentos do vídeo, né? Está contraindicado em casos de hipotensão, de bradicardia e infarto de ventrículo direito. Sobre os beta-bloqueadores, eles vão reduzir a frequência cardíaca, a contratividade do miocárdio e a pressão arterial. Eles geram também um aumento de fluxo para os colaterais e para o subendocárdico e ele comprovadamente reduz a morbimortalidade nos indivíduos com IAM e com supra. Eles reduzem diretamente a taxa de fibrilação ventricular primária e a morte súbita cardíaca na fase aguda do evento. Sobre as contraindicações dos beta-bloqueadores, pessoal, frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto, PA sistólica inferior a 100 milímetros por mercúrio, intervalo PR maior do que 240, bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro graus, asma ou DPOC grave, doença arterial periférica grave, disfunção de ventrículo esquerdo grave e indivíduos a partir do QLIP2, como eu já falei para vocês, né? QLIP2, 3 ou 4 também está contraindicado o uso dos beta-bloqueadores. Mesmo que esse paciente não apresente nenhuma dessas contraindicações para o uso dos beta-bloqueadores, o uso dele de imediato ele está contraindicado naqueles indivíduos que tenham fator de risco para desenvolver choque cardiogênico nas próximas 24 horas. E quais são esses fatores de risco? Né? Frequência cardíaca maior do que 110 batimentos por minuto, idade superior a 70 anos e PA sistólica maior do que 120 milímetros por mercúrio. Tanto no uso imediato quanto tardio dos beta-bloqueadores, a via de preferência é a via oral. O esquema padrão que nós temos aí para o uso desses beta-bloqueadores é o metoprolol nas doses de 50 mg via oral de 6 em 6 horas no primeiro dia e 100 mg via oral de 12 em 12 horas daí em diante. Sobre os antiplaquetários, em todos os casos entrar com o AS, tá? O AS ele reduz a mortalidade e ele também reduz aí as complicações, como por exemplo um reinfarto. Tá? A dose de ataque para o AS é de 200 mg e depois a dose de manutenção de 100 mg por dia junto às refeições. Sobre o clopidogrel, pessoal, hoje em dia é obrigado, né? Nós somos obrigados a entrar com o clopidogrel associado ao AS e ele deve ser feito numa dose de ataque de 300 mg e dose de manutenção 75 mg por dia. Tá? Lembrar que indivíduos com mais de 75 anos a gente tem que omitir essa dose de ataque. E naqueles indivíduos que foram submetidos à angioplastia com colocação do stent, eles devem fazer o uso do clopidogrel por no mínimo 1 mês. Os inibidores da glicoproteína 2B e 3A, pessoal, devem ser utilizados, né, que seria, no caso, uma triplante agregação, naqueles indivíduos que serão submetidos a uma angioplastia, independente da colocação do stent ou não, tá? E o momento de você entrar com esses inibidores é no momento da angioplastia.
Uma observação aqui, pessoal, que vale principalmente para os casos de infarto da parede anterior de ventrículo esquerdo, principalmente no infarto transmural, é que essas fibras que sofreram necrose, elas vão deslizar entre elas e vão com isso estender aquela área de necrose, tá? E consequentemente comprimindo ali a área de miocárdio viável. Parece que existe uma participação da angiotensina 2 nesse processo e é justamente por isso que a gente tem que entrar com o IECA, tá, em todos os indivíduos que apresentarem o IAM de parede anterior, para a gente cortar esse remodelamento que vai acontecer provavelmente por ação da angiotensina. Estatinas também, né, pessoal, preferencialmente a atorvastatina nas doses de 80 mg por dia, porque esse paciente deve ter várias placas ali de ateroma prestes a se romper, né? Então a gente entra aí com a atorvastatina preferencialmente para inibir e tentar estabilizar essas placas. A gente vai fazer aí também a profilaxia para TVP nesses indivíduos com a heparina não fracionada, tá, nas doses de 7.500 unidades subcutâneas. Indicações de anticoagulação plena, pessoal, quais que são? Né? Ela pode ser feita através da heparina não fracionada plena ou enoxaparina plena, associada ao varfarin por 3 a 6 meses. Então, quais são essas indicações? Grande IAM anterior, com envolvimento apical, tá? Acinesia ou discinesia apical. A cinesia é aquela situação em que você vai ter uma ausência de movimento do segmento, e a discinesia é quando aquele segmento vai adquirir um movimento paradoxal, né? Quando o coração contrair, ele vai abalar. Em relação à terapia de reperfusão do miocárdio, pessoal, como eu já falei para vocês, nós temos duas maneiras de fazer isso, que é através da trombólise e da angioplastia. O método de escolha preferencial é a angioplastia, mas infelizmente não é sempre que a gente tem condições de estar fazendo, né? Não é sempre que a gente tem uma equipe hemodinâmica à disposição. Então, quando que a gente vai fazer a trombólise, né? Quando não for possível realizar a angioplastia e nos casos em que houver atraso para a realização da angioplastia. Se atrasar, a gente entra com a trombólise. Critérios para trombólise, pessoal, é quando o ΔT for inferior a 12 horas, né, que esse tempo que eu digo é em relação ao início da dor do paciente, não ao momento que ele foi diagnosticado com IAM, tá? Então, ΔT inferior a 12 horas, supra de ST superior a 1 milímetro ou surgimento de bloqueio de ramo esquerdo novo, e ausência de contraindicações. Quais que são as contraindicações absolutas para a realização de trombólise? AVC hemorrágico em qualquer momento da vida, tumor cerebral, má formação arteriovenosa do sistema nervoso central, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, traumatismo crânioencefálico nos últimos 3 meses, sangramento ativo e suspeita de IAM associada a uma dissecção de aorta, tá? Todas elas contraindicação absoluta para o uso da trombólise. Os trombolíticos mais usados que a gente tem aí é o RTPA, né, a alteplase e a streptokinase. No caso de você fazer o uso da alteplase, né, você vai ter que manter esse indivíduo anticoagulado por mais 2 dias, porque existe aí uma taxa de reoclusão ao uso do RTPA. E como que a gente vai fazer para saber se essa reperfusão deu certo, né? O mais confiável, pessoal, é que a gente vai olhar ali a derivação onde o supra de ST for maior, tá? Se após a reperfusão esse supra cair para mais de 50%, é o critério aí mais confiável de que deu certo essa terapia de reperfusão. Outras formas que a gente tem de reavaliar isso é o pico precoce da CKMB, o desaparecimento da dor do paciente e o surgimento de uma arritmia de reperfusão, tá? Que é um ritmo de escape ventricular ou ritmo idioventricular acelerado. Pessoal, nos casos em que você fez o trombolítico, esse indivíduo não apresentou a reperfusão, está indicada a angioplastia de resgate, tá? Você vai fazer então a angioplastia após essa tentativa mal sucedida. Para finalizar, vamos falar rapidinho sobre o segundo tipo de síndrome coronariana aguda com a supra de ST, né, que é a angina vasoespástica ou angina de Prinzmetal. É uma angina que vai acontecer, então, pessoal, por conta de um vasoespasmo coronariano. Ao contrário das outras, das demais, que eu já comentei com vocês, não somente nesse vídeo, como nos outros vídeos que eu fiz, né, de síndrome coronariana sem supra, angina estável, a angina de Prinzmetal não tem relação com a placa de ateroma. É uma angina que vai acontecer devido ao vasoespasmo coronariano mesmo, tá? Ela é mais comum em homens jovens, tabagistas, tá? E ela vai acontecer mais na artéria coronária direita e nos seus ramos. Então, pessoal,
Uma forma que a gente tem de diferenciar essa angina instável, essa angina de Prinzmetal com um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, é infundir nitrato para esse paciente. Se a infusão do Trigil, esse indivíduo melhorar a dor e apresentar o desaparecimento do supra de ST, fica confirmado o diagnóstico de angina de Prinzmetal, tá? O tratamento desses indivíduos na fase aguda é então a nitroglicerina, né, o Tridil associado ao antagonista do canal de cálcio. E em casa você vai tratá-lo também com o nitrato oral associado ao antagonista de canal de cálcio, não de hidropiridina, né, que no caso o verapamil ou o diltiazem. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre a síndrome coronariana aguda com supra de ST. Eu espero ter ajudado vocês. A minha referência para a elaboração desse vídeo aqui também foi o Medicurso. Obrigada.